Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas. É o Historiante, esse programete que caminha contigo lado a lado pelo Vale do Conhecimento, produzindo conteúdo em história pública, democratizando o acesso aos saberes, trazendo um bom conteúdo para o seu ouvidinho, para você relaxar aí no seu trabalho, nos seus exercícios físicos, na lavagem de casa, na lavagem dos pratos, enfim. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui mais uma vez nesta fronteira final contra o Império da Ignorância, acompanhado dele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e que desde então luta contra o capitalismo e o fascismo, esse homem que me acompanha desde 2007, o camarada Kleber Roberto. E agora, né, e aí pessoal, lutando contra o magnetismo, né, porque é a nova. Vou magnetizar vocês com o meu olhar. Quer dizer, aqui é um podcast, não tem nem como. Mas mais outro coach aí que tá aparecendo. O coach magnético, é um imã. O Kleber desenterrou um coach que cura pessoas através do magnetismo, do olhar. Ele olha pra pessoa e esse olhar que ele dá, ele destrava vários poderes que existem. Eu li aquela matéria, bicho, ele disse que ele, com o olhar, ele ativa os neurônios presentes no intestino. Eu não sei o que isso significa, eu acho que eu sou muito burro. Mas eu vou destruir o capitalismo. Deve existir neurônios aí até onde Deus duvida, né? Também temos aqui ele, o homem das Minas Gerais, sobrevivendo nesse mundo maluco, seu Felipe Bonsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Estamos aqui às portas do verão mineiro, nesse calor de 28 graus às 8h15 da noite. Ô Felipe, uma das suas consultas vai ser com esse cara do magnetismo? Vai, eu já tenho uma agenda marcada com ele aí, eu vou dar uma encarada nele pra ver se ele ativa meus neurônios e resolve todos os meus problemas. Seus neurônios intestinais? Assim, ó, tudo. Entendeu? Tudo. Vai sair por... Meu Deus. Ele vai extrair tudo, entendeu? Tenho fé nele. Eu só não posso ficar gritando, né? Dele igual hétero topzera, né? Que igual tem aqueles que pedem pra gritar. Se ele pedir pra gritar... já é demais. Aí ele já ultrapassou uma linha aí comigo que a minha religião não permite. Mas ele tem um ritual que é pra você liberar o seu animal interior, entendeu? Então a plateia fica todos os membros soltando o animal interior, dando gritos, urros. Eu acho que precisamos todos ir lá. Aí fica a questão de qual animal que eu vou soltar, né? Ai, Felipe Bonsanto. Bom, e também temos aqui hoje a minha querida amiga, a nossa querida amiga, a mulher que carrega o Pará no coração numa banda, na outra banda ela carrega Pernambuco. A senhorita Evelyn Abreu. É isso aí. Olá, pessoal. Eu amo que todo mundo tem uma chamada especial e eu já tenho uma também. Então eu me sinto realmente parte. Sim, eu tenho esse carinho por Pernambuco, né? Ironicamente, a sigla é PE, e aí eu já trago PA. Seria que chip seria, né? Pepa? Não sei. Mas eu realmente amo os dois estados. Na divisa entre Pernambuco e Bahia, a gente se chama de Peba. O Juazeiro Petrolina, a gente tem até camisas, né, Kleber? Com o nome Peba e tal. Isso, tem até o sistema de saúde entre hospitais, que é chamado Sistema Peba. Pois é. Eu ia falando aqui, Pernambuco Pepa, né? e Pará ia ser Peppa Pig. Não, eu pensava nisso. Pronto, resolvido. A união de Pernambuco e Pará, união pesada, viu? Carregando, amigo, ciências humanas aqui na costa. Arrasou. Bom, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre um tema que diversos jovens estão pensando sobre e que tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora
do famoso, famigerado Enem. É uma siglazinha que deixa muitos dos nossos alunos de cabelo em pé, muito preocupados, mas que também representa um marco na educação brasileira, né? Temos aí já 25 anos de Enem, e o que é que mudou na sociedade, né? E ao lado disso também as cotas que vieram juntamente, quer dizer, alguns anos depois ao lançamento do Enem como exame nacional, e como isso, aliado um ao outro, né, promoveu aí uma revolução no acesso ao ensino superior em nosso país, marcado pelas desigualdades durante tanto tempo. Bom, isso e muito mais você vai encontrar não no Pará, não no podcast de Historiante. Mas antes da gente entrar no nosso conteúdo, vamos para alguns recadinhos especiais. Vamos começar aqui dizendo o seguinte: você que nos acompanha, né, há algum tempo, é nosso ouvinte assíduo por aqui, você sabe que dá para amplificar a voz do historiante, fazer com que ele alcance outros ouvidos, né, Bom Santo? Isso mesmo, Pablo. Existem algumas maneiras e uma delas você pode fazer exatamente nesse momento que você está aqui, ó, ouvindo a minha voz no seu ouvidinho. Você pode, enquanto eu falo, você pode ir lá no seu aplicativo, no seu agregador do Spotify ou do Apple Podcasts e dar 5 estrelinhas pra gente. Você avalia a gente lá com 5 estrelinhas e só esse ato ajuda com que você divulgue o nosso trabalho, faça com que a gente chegue e alcance outras pessoas e que a palavra do historiante se perpetue aí por toda essa rede de podcast aí pela podosfera. E além disso, você também pode compartilhar esse episódio, não só esse, né, como outros episódios também nas suas redes sociais, mandar no grupo da família que você tem, que eu tenho os bolsonaristas lá, fazer raiva nos bolsonaristas, com seus amigos, com todo mundo. Você pode compartilhar esse episódio e os outros também e pedir com que as pessoas sigam e saiam da ignorância aí junto com a gente. Perfeito, é isso aí. Esse é o recado. Ajude a amplificar a voz do historiante, dando aí suas estrelinhas. E, claro, né, o historiante só existe porque existem parcerias fortes, como a nossa parceria com a editora Contexto, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, pessoal. E vocês podem ter uma vantagem muito boa ao comprar livros diretamente no site da editora Contexto, que é um desconto especial, que você pode utilizar o cupom de desconto do historiante, é o cupom historiante20. Ao utilizar esse cupom, você vai ter descontos em sua compra que você fizer diretamente no site da editora Contexto. E você pode adquirir, por exemplo, o livro Rota da Seda, de Otávio Luiz Pinto. E esse livro, ele traz todas as noções históricas e até mesmo sociais que estão inseridas dentro da Rota da Seda, que era aquele percurso entre a Europa e o Extremo Oriente. E aí vai abordar questões, como eu disse, históricas, sociais, culturais. E esse livro é um livro muito bom para exatamente vocês ficarem por dentro desse contexto que é tão falado e agora também está sendo bem abordado sobre a questão da Rota da Seda, que seria no caso o comércio do Ocidente com o Oriente. E esse livro você pode adquiri-lo diretamente no site da editora Contexto, utilizando o cupom de desconto do historiante, historiante20. Ou você pode ganhar esse livro, tá? Torne-se um apoiador no apoia.se/historiante, ou no aplicativo da Aurelo, ou aonde mesmo? No Pix do Historiante, esquecendo. O Pix do Historiante, o historiante@gmail.com. A partir de R$4 mensais, você recebe conteúdo exclusivo, participa do grupo secreto e participa também do sorteio mensal de livros, tá? Você pode ganhar esse livro, entre vários outros, que a editora Contexto manda aqui pra gente. Bom, vamos para o nosso giro de notícias agora, Kleber Roberto. Beleza, vamos lá. Portal Terra. Enem. Menos de 1% das redações corrigidas em 5 anos atingiram nota máxima. Nos últimos 5 anos, o Enem corrigiu mais de 15 milhões de redações, mas apenas 190 conseguiram alcançar a nota máxima, segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O que significa que menos de 1% das redações corrigidas dentro desse período
atingiram a pontuação máxima de 1.000 pontos. Poder 360. 3/4 dos jovens de 18 a 24 anos não cursam o ensino superior no país. No Brasil, 75,7% dos jovens de 18 a 24 anos não cursam o ensino superior. Os dados são do Censo de Educação Superior de 2022, divulgado em outubro desse ano pelo Ministério da Educação, o MEC, e pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O censo mostra que, nesse grupo etário, 32,3% frequentam ou ainda não concluíram o ensino médio. O tempo. Participação de jovens no Enem tem queda alarmante, aponta estudo da UFRJ. O número de jovens da região sudeste concluintes do ensino médio que participam do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, caiu para 26% em 2021, após atingir um pico de 63% em 2016. Os dados são de um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. O documento ainda indica um aumento das disparidades sociais nos últimos anos, com maior redução da participação no exame entre os jovens de famílias de baixo nível socioeconômico. Guia do Estudante. Desigualdade racial na educação cresceu nos últimos anos, conclui estudo. Analisando os resultados do SAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, de 2007 a 2019, o estudo Desigualdade Racial na Educação Básica do INSPER constata que, apesar da evolução, há uma desigualdade de rendimento entre estudantes brancos e negros. Para o pesquisador e autor do estudo, Michel França, que coordena o Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, as diferenças de desempenho são reflexos da própria sociedade. E para fechar, Carta Capital. Geração inédita de cotistas revoluciona a sociedade brasileira, afirma Le Monde. O jornal francês Le Monde Diplomatique desta quarta-feira 9 traz uma reportagem sobre os resultados de um sistema aplicado a partir de 2012 nas universidades federais brasileiras. No Brasil, as cotas raciais fizeram ascender uma geração de negros graduados. É o título do texto assinado pelo correspondente do Diário no Rio de Janeiro, Bruno Meyerfeld. É com você, Pablo. Beleza, vamos para o nosso editorial. O Exame Nacional do Ensino Médio é um exame de larga escala, aplicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o famoso INEP. O exame foi originalmente criado para avaliar o desempenho dos estudantes em diversas áreas do conhecimento. Hoje, ele é considerado o principal vestibular do Brasil. Nos últimos anos, o Enem tem promovido diversos impactos sociais no país. Um dos principais é a democratização do acesso ao ensino superior. Com ele, tornou-se possível que estudantes de todas as classes sociais tenham a oportunidade de ingressar em uma universidade pública. Contudo, a realidade dos dados mostra que o caminho para uma educação de todos ainda é longo. Os dados do Censo de Educação Superior 2022 indicam que só 24,2% dos jovens de 18 a 24 anos ingressaram em uma faculdade ou universidade. Ao todo, 20,2% ainda frequentam a educação superior e 4% não frequentam ou já concluíram o curso. Durante a apresentação dos dados, o presidente do INEP, o Carlos Moreno, afirmou que um dos objetivos do órgão é aumentar para 33% o número de ingressos na faixa etária do ensino superior. Segundo ele, entre aspas, temos um desafio de ampliar a matrícula na educação superior para o atingimento da meta. Outro impacto do Enem é a redução das desigualdades educacionais, tendo em vista o incentivo à melhoria de qualidade do ensino médio em todo o Brasil que ele proporcionou, ou pelo menos em tese, uma vez que as escolas precisam se preparar para atender às exigências do exame. Na prática, é um pouco diferente. Além disso, o Enem tem promovido a inclusão social, oferecendo condições especiais para estudantes com deficiência, transtornos de aprendizagem ou mesmo condições culturais diversas. Claro que a gente não pode falar de inclusão social sem mencionar as cotas. Segundo o próprio INEP, 2.060 pessoas ingressaram na rede superior federal em 2022 no Brasil, por meio das vagas para pessoas com deficiência. Além disso,
99.866 entraram pela cota para estudantes de escola pública, 45.226 pela renda familiar baixa e 55.371 por cota étnico-racial. No momento em que o Congresso decidiu estender a lei de cotas por mais 10 anos, dados do Censo da Educação Superior mostram uma redução no número de estudantes que ingressaram em instituições federais por meio desse mecanismo. Foram 108,6 mil calouros cotistas em 2022, 16 mil a menos do que no ano anterior, o que representa uma queda de 13% maior em uma década. Os debates do Congresso renderam frutos bastante positivos, inclusive. Os quilombolas, por exemplo, passaram a ser contemplados pela lei de cotas, mudança aprovada pelo Senado na terça-feira agora, 24/10. E prevista para estar em vigor até 2033. O texto agora segue para a Presidência da República para análise de sanção. Lado a lado, o Enem e as cotas promoveram um processo de democratização nunca antes visto na história recente da democracia brasileira, apesar de muitos problemas que enfrentam, apesar de muitas desigualdades que precisam romper. Contudo, esse fator realmente conseguirá romper a barreira dessas desigualdades educacionais em nosso país? Ou tá muito distante isso e a gente tá sonhando demais? Eu acho que essa questão ainda vai demorar um pouco até conseguirmos alcançar um nível educacional que seja abrangente para todas as áreas sociais, principalmente nas questões raciais, para pessoas que são de grupos sociais de baixa renda, porque nós vemos que, infelizmente, em apenas 4 anos a gente viu o desmantelo de muitas coisas no Brasil, nos 4 anos do governo Bolsonaro. Houve o desmantelo em questões de universidades, questões sociais, questões econômicas. E tudo isso aí é uma engrenagem bem grande que faz com que as pessoas, por exemplo, de baixa rendas, pessoas pretas, essas pessoas acabem não tendo condições de ingressar no nível superior. E vocês podem pensar, como assim? Bem, a partir do momento em que há uma crise econômica instaurada no país, muitas pessoas elas acabam abandonando o sonho de entrar na universidade. Assim que termina o ensino médio, é o chamado me formei em quê? No ensino médio. Para o quê? Para tentar logo uma vaga no mercado de trabalho, porque as condições financeiras da família fazem com que essa pessoa tenha que entrar no mercado de trabalho para ser uma renda a mais. E ao mesmo tempo em que as universidades, elas estando sucateadas, elas estando com, digamos, a sua visibilidade social manchada, porque é isso que a extrema-direita gosta de fazer, dizer que a universidade é coisa de vagabundo, é coisa de maconheiro, é coisa de gente largada. Ao mesmo tempo que essas pessoas que estão chegando às universidades são aquelas que são doidas para o filho entrar na universidade. E a partir do momento em que está se desmantelando as universidades, vai criando aquela ideia de que aquilo ali não vai conseguir atender às necessidades de estudo, de determinados cursos. Aqui, por exemplo, em Petrolina, tem a Universidade do Vale do São Francisco, a Univasf, que está até agora com problemas no seu curso de veterinária. E isso vem arrolando dentro desses 4 anos. Ou seja, nós vamos vendo aí várias engrenagens. E essas engrenagens vão fazendo com que as pessoas acabem não acessando o nível superior, porque essas engrenagens elas vão parando e vão dando aquela ideia de que o nível superior não é interessante. E acaba entrando aí a questão do ensino técnico, o ter que entrar logo no mercado de trabalho. Isso tudo faz com que a universidade acabe ficando reservada para pessoas de níveis econômicos mais elevados. E como
respondendo a pergunta de Pablo, acho que realmente isso vai demorar um pouco mais devido a esse desmantelo que nós tivemos em apenas 4 anos. Parece que regredimos 40 anos. Essa fala de Kleber é interessante porque a gente está conversando aqui sobre o Enem, mas como o Kleber afirma na sua fala, a gente precisa ver, e depois, né, que esse estudante ele passa nesse processo, como é que fica a situação dele em questão mesmo de se organizar, a sua rotina, os seus estudos, o seu tempo. E aí, alguns exemplos esse, né? Tipo, cursos de ciências da área da saúde, melhor dizendo, exige ali um tempo maior na universidade, enfim. Então, não é só a prova em si, que já é uma prova muito complicada, mas o que acontece depois? Por que a gente teve uma queda nos últimos anos de números de inscritos? Por que a universidade deixou de se tornar interessante? É porque, de fato, às vezes é uma questão de como você permanece naquele ambiente. A gente não está falando só de graduação. No programa em que eu estudei o mestrado, não tinha processo seletivo especial, digamos assim, para quilombolas e indígenas. Ele foi, inclusive, acredito que é do ano de 2021, 20 ou 21. Foi no processo em que eu estava lá. E foi difícil implementar. E não só isso, eu estudei com uma amiga na graduação, que era quilombola e era... Quem já foi na Universidade Federal do Pará sabe que tem um rio que passa ao lado. E passando o rio tem as ilhas e tem também comunidades quilombolas. Então, algumas vezes nós fomos lá e, por exemplo, a gente conversava e a gente percebia que, inclusive, a dificuldade de permanência desses grupos, elas são muito, muito evidentes para a gente. A forma, por exemplo, como os nossos professores doutores tratam esses grupos também é uma questão interessante. Por quê? Porque algumas pessoas têm dificuldade de fazer um texto, escrever com todas as técnicas que pedem para que a gente aprenda a fazer. Só que essas pessoas, elas têm muita facilidade em se comunicar. Então, a questão oral, ela é muito mais importante para aquele grupo. E os professores ignoram isso. Então, a gente está falando de uma prova que é um problema, mas a gente está falando do posterior também. As condições econômicas que, como o Kleber falou, que a universidade está sucateada, isso impacta também como é que esse estudante se mantém. E outros contextos mais, às vezes, esse estudante ele não é bem quisto naquele espaço. Eu sou fruto da cota escola, e são questões bem contraditórias que a gente vivencia, porque quando se tem aí a implementação das cotas, parece que estamos tirando vagas daqueles outros estudantes, né? Aqueles que sonhavam com a universidade pública, porque é o prêmio de alguns estudantes da universidade pública, até para os pais mesmo, estudam a vida toda na escola privada, mas quer a universidade pública. E aí parece que nós estamos tirando a vaga, quando na verdade as cotas elas vão delimitar ali a possibilidade de eu concorrer com quem está nas mesmas condições que eu. Então, como cotista, né, da cota escola, eu estava concorrendo só com pessoas da escola pública. Então, assim, de modo geral. E aí você entra na universidade, por você ser cota escola, e eu falando só da minha realidade, mas tem gente que agrega todas as outras cotas. Cota escola, a cota étnico-racial, a cota renda, e aí você vai alguns olhares, inclusive, de que talvez o teu rendimento não seja tão bom porque você é oriundo desse acesso. Então, não é só pensar na prova em si, é pensar no que acontece depois, que faz com que aquele espaço ele não seja interessante. Não só do ponto de vista econômico, né, da desigualdade realmente, mas do próprio espaço que não é um espaço, por muitas vezes, acolhedor. E aí eu venho da classe trabalhadora, da classe pobre, minha mãe é autônoma, meu pai é vendedor de água, mas eu tenho o mínimo privilégio de não precisar trabalhar. Então, só esse fato me permitiu conseguir estudar. Então, assim, mesmo eu fazendo parte da classe trabalhadora, eu tive esse pequeno privilégio, que com muito suor eu fui orientada
que de fato a minha única alternativa seria a educação. Mas o fato de eu não precisar trabalhar me permitiu muito chegar, digamos, até aqui. E aí eu vou lembrar que eu acabei de estudar em 2011, passei no vestibular em 2013 para 2014. Então, para eu conseguir me tornar professora e estar lecionando hoje, sendo docente na educação básica, foram 10 anos. Quantas pessoas podem esperar por esse tempo? 10 anos estudando, digamos assim, entre graduação, mestrado, estudando para um concurso. Nem todo mundo pode. E aí a gente vem para uma outra questão. Eu sou professora de todos os terceiros anos da manhã da escola em que trabalho. São 5. A gente realmente incentiva, tenta fazer com que os nossos estudantes percebam a importância de estar, né, acessando e tomando conta desse espaço na universidade, mas eu recebi um estudante que falou, professor, ele já trabalhava e precisava sair mais cedo. Só que já no final agora, ele precisou trabalhar já de manhã. O local que ele trabalha não esperou ele acabar o ensino médio. E aí ele é um bom aluno, dedicado, assíduo, enfim. Mas ele precisou, não sou eu que vou questionar isso. É uma necessidade realmente. Então ele veio pedir para pelo menos fazer as provas agora no final do bimestre, porque é o final do ano. E existem outros casos. Os estudantes não podem se dar o luxo de dizer não vou trabalhar ou preciso me dedicar aos estudos. É o ideal, mas infelizmente não é isso que diferente inclusive da minha situação, que não precisei trabalhar, embora eu não tivesse tido nenhuma referência na minha família de ensino superior, mas esses estudantes têm outra realidade que eu não posso questionar. Então, assim, o Enem acaba sendo essa prova que, na verdade, só simboliza todos os outros problemas e contradições ao redor, tanto anteriormente à prova em si, nesse caso de estudantes que precisam trabalhar e precisam ter dinheiro logo para sustentar a sua família ou ajudar a sustentar a sua família. E também depois, como é que fica a situação depois que passa a prova? Então, assim, sem contar, acho que talvez a gente converse isso mais lá para frente, do problema que é essa prova, que ela é cansativa. Eu, particularmente, nunca tive um desempenho excelente nessa prova, esse modelo eu nunca de prova. Eu nunca fiz o Enem. Eu vou confessar isso aqui para você. Pois é, porque o Enem o Enem foi substituindo as provas das universidades. Eu cheguei a fazer, porque eu acabei de estudar em 2011, e aí tinha ainda a prova da universidade. E aí teve um momento que era o Enem e a prova da universidade. Até chegou um momento que ele substituiu totalmente. Teve um momento que você podia optar pela prova, pelo vestibular ou pela nota do Enem. Teve uma época que podia fazer isso. Sim. Só para finalizar minha fala nesse momento, no ano em que eu passei, eu fiz o Enem. E aí eu sempre me achei muito medíocre nessa prova. Porque eu não conseguia ter um desempenho bom. Ela era muitas questões que eu não conseguia processar as informações, enfim. E naquele ano, a Universidade do Estado tinha a prova do Estado mesmo, né, da universidade. E aí eu falei, beleza, eu já fiz o Enem, é uma prova que eu não consigo fazer, deixei pra lá e falei, deixa aí, esperando, porque eu tinha feito o Enem para a Universidade Federal. Quando eu fui fazer a prova do Estado, acho que eram 40 questões apenas, o mesmo tempo de duração do Enem. E eu fiz a prova, meu desempenho foi excelente. Naquele ano, eu passei na Universidade Federal, eram 5 vagas para a cota de escola e eu fiquei em último. Por isso que eu digo, a gente está falando aqui de tantas contradições, mas eu devo as cotas. Eu devo a cota ao meu acesso à universidade pública. Só que a gente foi para outra questão que eu estava falando da Universidade do Estado, meu desempenho foi excelente, aí eu passei em História. E eu falei, caramba, olha, eu não tive um bom desempenho no Enem, e tive um bom desempenho no outro modelo de prova, só que eu consegui alcançar a Universidade Pública Federal por conta das cotas. Mas aí a gente está falando dessa engrenagem toda que Kleber citou, que me permitiu chegar lá, mas que talvez outras pessoas não consigam, justamente porque existem outros elementos aí que vão impedindo esse acesso. Até pegando nesse ponto, né, do antes da prova, né, é um ponto que eu acho que é muito importante e que é muito decisivo, nem decisivo, ele é determinante para o futuro do estudante, né, ou da pessoa que vai abandonar. Estudando até aqui para o roteiro, para a gravação do episódio, no roteiro, e até uma das manchetes que a gente leu, a gente tem um número muito baixo em dos quesitos que é um dos mais importantes dentro do Enem,
que é a redação. Na matéria completa em si, né, que é da Terra, do Portal Terra, a gente lê que das pessoas que conseguiram chegar a ter um desempenho 100% da prova, são pessoas que tiveram condições de ter um preparo a mais para o Enem. E aí a gente volta um pouco para as pessoas que são de escola pública, né? Que muitas das vezes não tem condição de estudo, não tem condições de se dedicar 100% ao preparo do exame, ao desenvolvimento do exame. Muitas das vezes a gente tem um caso aqui que a Evelyn acabou de falar do aluno que precisava trabalhar, e muitas das vezes isso é determinante para a sobrevivência não só do estudante, mas também da família, a mão de obra dele trabalhando. Então, assim, tem N fatores que até para ele chegar à prova, até ele chegar no momento da avaliação, ele tem diversas barreiras para poder ultrapassar até chegar nesse espaço, né? Então, eu acredito que sim, a gente teve um retrocesso muito grande nem nos últimos 4, acho que nos últimos 6 anos, desde o golpe da presidente Dilma. Desde então a gente tem tido vários cortes, vários golpes dentro da educação, impedindo que essas pessoas, não só na educação, mas em toda a sociedade em si, para que desmotivasse, para que fizesse com que esses estudantes eles desistissem do Enem e desistissem também do ensino superior, né? A gente tem um número hoje de pessoas no ensino superior muito, muito baixo, e o acesso a ele muito complexo para essas pessoas, né? Então, isso a gente tem visto, vai ver o reflexo disso ao longo dos anos, vai ver o reflexo disso lá na frente. Todo um trabalho que foi investido, todo um trabalho desenvolvido aí ao longo dos anos para colocar pessoas através de cotas, através de programas sociais dentro das universidades. O que estava crescendo, a gente vai ver o estrago que foi feito nos últimos 6 anos daqui a um tempo, né? O que a gente tem visto de evolução até então, o que a gente viu dessa evolução até então nas universidades, transformados em pesquisas, em outras áreas, a gente vai ver o estrago disso daqui a algum tempo. Assim, muitos alunos, a gente tá vendo esse número baixo essa queda, na verdade, de inscritos, né, dos concluintes de ensino médio inscritos no Enem. Mas, assim, muitos desses alunos, principalmente os que saem da educação pública, né, precisam botar comida na mesa, né, precisam trabalhar. Ou não estão interessados de forma alguma em fazer o Enem. A gente tá em sala de aula, né? Evelyn tá aí que não me deixa mentir, ou vai dizer que eu estou mentindo, não sei, né? Às vezes a experiência que ela tem em sala seja outra, mas assim, dos terceiros anos que eu estou na educação pública do estado de Alagoas, numa cidade pequena, com um público extremamente carente, é uma realidade de muitos alunos de terceiro ano que não se veem fazendo Enem, não. Muitos deles buscam já um primeiro emprego imediatamente, buscam uma vaga em uma das usinas, né, que existe aqui. O estado de Alagoas é repleto de usina que faz o beneficiamento da cana-de-açúcar, transformar ela em diversos produtos, né? Então, muitos deles estão mais preocupados com isso. Quero trabalhar, não quero fazer Enem. E claro, né, obviamente isso é um retrato da sociedade no Brasil, uma sociedade marcada pelas desigualdades, uma sociedade marcada por profundas desigualdades de raça, gênero e classe, né. A classe trabalhadora, grande parte dela é uma classe preta, pobre, parda, pobre, preta e parda, né, reorganizando aqui a ordem da fala, e em grande medida mulheres que, assim, por incrível que pareça, eu estava dando uma olhada aqui, por mais que as mulheres ainda sejam a classe mais, vamos dizer assim, com as maiores dificuldades do ponto de vista social, e principalmente as mulheres pretas e pardas em nosso país, isso são dados já levantados em diversas pesquisas, né? As mulheres, elas têm maior dificuldade tanto a ter acesso à educação, porque lhes é negado em muitos casos, por diversos fatores, enfim, quanto à própria permanência, né? Enfim.
lhes são dadas condições piores para a permanência na educação. Dentro das pesquisas, e se não me engano na pesquisa do INSPE, né, as mulheres, deixa eu ver aqui, de acordo com os dados divulgados pelo relatório, estudantes mulheres brancas são as que apresentam as maiores notas no Enem, com média de 230,4. 10 anos antes, em 2007, a média era de 185,70 para as mulheres brancas, né? Atrás delas vem as mulheres negras, que se autodeclaram pretas ou pardas, com média de 219,5, ou seja, as mulheres pretas ou pardas, elas têm, por mais que elas tenham todas essas dificuldades, elas ainda têm a segunda maior média no Exame Nacional do Ensino Médio. Até hoje ainda, né? Isso aí são os dados da pesquisa que foi feita pelo INSPE. Em contraponto, lá na ponta final, com as médias mais baixas, estão os homens negros, autodeclarados pretos ou pardos, que tem a média mais baixa, né, do recorte que foi feito aqui da pesquisa. Então, assim, existem diversas dificuldades, mas apesar dessas dificuldades que mulheres negras enfrentam na sociedade brasileira de permanência, de acesso à educação, elas ainda possuem aí a segunda melhor média de notas no Exame Nacional do Ensino Médio. E de certo modo, eu queria até perguntar para a Evelyn se ela consegue enxergar isso nas salas dela. Eu ainda vejo as meninas estudantes com mais interesse em fazer o Enem do que os homens, os meninos estudantes. Eu ainda vejo as meninas com mais disposição e com mais interesse em fazer o Enem. Não sei se você notou isso. Eu concordo plenamente. É isso mesmo. Eu só tenho uma exceção, mas é em primeiro ano, que inclusive era uma turma de mentoria minha, que na época eu ficava fazendo cálculos para saber exatamente como é que estava o desempenho dos estudantes. E era uma turma de primeiro ano com 70% de meninos, de homens. E eu achava uma turma muito diferente de todas as outras que eu tinha, porque geralmente são mais mulheres mesmo. Mas dos terceiros anos, sim, com certeza. As meninas, elas são bem mais dedicadas, e é muito irônico isso, porque a gente trabalha num município extremamente conservador em diversos momentos, e aí Pablo até citou a questão da usina, inclusive esse aluno já está trabalhando na usina realmente, viu? Mas as alunas, eu estava tendo Halloween esses dias na escola, e no dia anterior a gente estava conversando, a gente conversa com as estudantes, e aí ela às vezes começa a compartilhar coisas da vida, né? Sobre as demandas em casa, sobre privações realmente que se vive, e na maioria das vezes a responsabilidade recai sobre elas. Então, essas meninas, eu tenho estudantes que trabalham à noite até tarde, até de madrugada, e essas meninas cansadas, né? E isso eu não estou exaltando para romantizar nem um pouco, mas elas são aquelas que conseguem ainda ir para a escola, mesmo com todas essas questões. Os homens, de forma geral, eles são mais apáticos em relação a isso, e eles não têm algumas responsabilidades que as mulheres têm dentro de casa já. Porque algumas tarefas, elas realmente são delegadas a elas. E a gente consegue perceber isso tão claramente aqui. Eu sei que isso é um retrato, né, de muitos outros lugares, mas aqui é como se isso tivesse muito em evidência. Apesar dessa nossa retomada democrática, que não completou nenhum ano ainda, né? Nós passamos por 4 anos, que foram 40 anos em 4 para trás, né? Como se a gente fosse o JK ao contrário. Os 50 anos em 5 vira 40 anos em 4 para trás. Ainda teve os 2 anos do Temer, não esqueçam disso, viu? Então foram 6 anos para trás. 60 anos para trás. Apesar da retomada democrática, a gente ainda está assistindo a uma evasão da inscrição no ensino médio. O jornal O Tempo, ele traz uma pesquisa que foi feita, né? Deixa eu só pegar aqui, foi feita pela UFRJ, né? Vocês já mencionaram aí na chamada. E aí ela coloca que teve uma queda caiu para 26% o número de jovens concluintes do ensino médio do Sudeste inscritos no Enem. Já teve 63%. Agora, o que me deixou
impactado foi o seguinte: a região Nordeste, ela era uma das que mais tinha gente inscrita. Ela tinha 72% de inscritos no Enem. Ela só perdia para o Centro-Oeste, que tinha 77% dos concluintes do ensino médio inscritos no Enem. E todas as regiões despencaram. Entre 2016 e 2021, que é quando a pesquisa vai analisar, né, os dados, o Nordeste cai de 72% dos concluintes inscritos para 45%. E tem outras quedas aqui também terríveis, né? O Centro-Oeste caiu de 77% para 51% e o Norte caiu de 66% para 34%. A região Sul caiu de 71% para 34% também. Agora sim, tem estados que mantêm um alto número de inscrições, né? Por exemplo, Ceará. 92% dos concluintes do ensino médio no Ceará se inscreveram no Enem. Um número fantástico, né? Beirando aí os 100% de inscritos. Agora, a gente sabe que são diversos fatores que impulsionam nossos jovens a se inscrever ou não no Enem, né? Diversos são os fatores, a gente mencionou aqui alguns, como a questão do colocar comida no prato, colocar comida em cima da mesa. Outra questão está relacionada às cotas, né? Eu acho que vocês já ouviram que os liberaizinhos criticam, né? Pô, as cotas derrubaram a qualidade acadêmica, a universidade virou um antro de esquerdistas. Hoje em dia, os jovens só vão para a universidade fumar maconha e tal, enfim. Saiu um relatório, e aí já é um dado divulgado pela Unesp, né? Um relatório técnico foi divulgado em 2021 pelo Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência, o SouCiência, vinculado à Universidade Federal de São Paulo, que teve como foco aí analisar, dentro dos cursos das áreas de educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, veterinária, nutrição, odontologia e zootecnia, avaliar a qualidade do ensino através da ferramenta de análise do ENAD. O ENAD ele mede a qualidade, né, do ensino ofertado pela instituição através da avaliação dos seus estudantes, né? O SAEB, inclusive eu queria fazer só uma retificação, os dados apresentados pelo INSPER são do SAEB, tá? É no SAEB que as mulheres pretas e pardas têm o maior rendimento. Já aqui em relação ao ENAD, o que é que os pesquisadores descobriram, né? Que universidades com maior número de cotistas têm um melhor rendimento. A Angélica Minhoto, que que é pró-reitora de graduação da Unifesp e que coordenou e fez a análise desses dados, ela chega a dizer o seguinte: o que os dados mostram é que quando a universidade pública abriu as portas e ampliou a diversidade, ela melhorou. Então, assim, pegue esse trecho do podcast e esfregue no ouvido do seu amigo liberaloide, porque a realidade tá bem longe daquilo que ele prega, tá? Não sei se vocês sabiam desse dado e queria, inclusive, saber a opinião de vocês sobre essa questão dos alunos cotistas nas universidades, minha gente. Pablo, eu não sabia desse dado. E aí, ao mesmo tempo em que a gente pode trazer essa discussão do que é o Enem, do que representa, das dificuldades de acesso à universidade, apesar disso, ou dessa redução de inscritos, né, nos últimos anos. Quando a gente chega nesse ponto, eu não posso também deixar de me sentir extremamente feliz por isso. Porque, por exemplo, e aí nesse momento eu me permito ser super romântica mesmo. Eu fico extremamente feliz porque quando eu entrei na universidade, como cota escola, e eu percebi que, de fato, assim, o meu currículo não é lá essas coisas, que fantástico, não é não.
Mas eu não tive ajuda de ninguém de nada. Então, eu simplesmente tive que entender como era o funcionamento da universidade e dar meu jeito, né? Isso é cruel por um lado? É. Mas, por outro lado, quando eu finalizei a graduação, o meu rendimento, de fato, ele é excelente. Ele passa de 9, eu tentei baixar para saber qual era o meu rendimento, mas eu acho que é 9,08, eu não lembro direito, mas é mais de 9. E eu ficava pensando assim, que de fato, eu só estou me dando como exemplo, porque eu me acho sim, mas não só por isso, eu não sou a única, né? Então, quando tu trazes esses dados, é porque de fato não cai o rendimento. A gente vive tantas privações, tantas questões, que o que a gente tem é aquilo. E, de fato, é a única oportunidade que eu tenho, mais perto de poder mudar a minha vida. Então, a gente aproveita com todas as dificuldades que existem em volta, mas, de fato, a gente aproveita o máximo que pode para provar, principalmente para si próprio e para aqueles que estão por trás de nós, que, no caso, é a nossa família, que a gente pode muito mais, entende? E, em consequência, provar para essas pessoas, para outras pessoas que estão ali, que perto de nós na convivência, inclusive, às vezes no próprio curso, que o nosso rendimento é bom. E aí, meu curso é de Ciências Sociais, eu achava que o curso de Ciências Sociais, quando eu entrei, era para pessoas pobres. E, na verdade, quando tu vais entrar, não é não, sabia? Às vezes, eu convivi ali com pessoas que, inclusive, tinham bastante recursos, mas queria fazer Ciências Sociais, enfim. E eu percebo hoje que eu não tinha nada a temer em relação a isso. Mesmo que sejam pessoas que tinham tido uma trajetória, né, educacional muito melhor que a minha, quando a gente passa. E aí, de fato, quando a gente está lá, já é irrelevante a cota naquele processo, né? Porque aí os professores pouco querem saber disso. E saber que existe esse estudo, a forma como é pensado, justamente que eu não preciso me sentir, inclusive, me subestimar diante de outras pessoas, porque, de fato, o nosso rendimento e essa questão de fazer pesquisas, universidades públicas, né, tão criticadas por muitos, é aquela que sustenta as pesquisas desse país, assim, na costa mesmo. Então, vamos pegar o fragmento do podcast e realmente esfregar na cara de quem critica a nossa universidade pública, que apesar de tudo ainda se mantém, né, e produz tanto conhecimento e pesquisa por meio daqueles que são cotistas, inclusive, principalmente. Eu acho que essa fala da Evelyn, ela é muito importante, porque pegar até um recorte do que ela fala, né, por mais que o aluno que é cotista, ou o aluno que vem da escola pública, ele não tenha tanto uma base tão bem preparada para ir para o ensino superior, ele se agarra e ele entende que a educação, ela é a única ferramenta que ele tem para tentar uma ascensão social, né, tentar uma melhora social. Então, a dedicação que existe desses alunos, ela é muito maior, né? Eu acho que a gente consegue ter um exemplo disso muito grande pela Evelyn, por tantas outras pessoas que a gente já acompanhou e que a gente consegue ver, né, essa diversidade. E além disso, o conhecimento, né, não só o conhecimento, mas assim, a visão de mundo, a visão que essas pessoas trazem para dentro da universidade, a possibilidade de debates, que elas furam uma bolha que antes era só uma bolha de uma classe mais elitizada, de uma população mais elitizada, ela consegue trazer um outro debate, uma outra visão e enriquecer ainda mais o debate a respeito de diversos assuntos, de diversas visões dentro de qualquer área que ela vá atuar dentro da universidade. Então eu acho que essa constatação nesse estudo, onde fala que houve uma maior diversidade, uma melhora, né, que assim, não houve uma mudança, uma piora na qualidade do ensino, que isso só agregou, isso é muito importante. Eu acho que isso possibilita entender que o lugar dessas pessoas também é dentro das universidades. É que esse pessoal liberal, eles acabam utilizando essa questão da cota para tentar dizer que isso aí acaba destruindo a ideia que eles têm, que é a ideia de meritocracia. Que meritocracia é o que vai valer a pena, porque blá blá blá.
a cota vai acabar reduzindo a qualidade das universidades. Só que essas mesmas pessoas que estão ali contestando essas questões de cotas e tentando utilizar o argumento da meritocracia, essas pessoas, elas não veem artigos como esse, que indicam exatamente que dos alunos cotistas, das notas de alunos cotistas, não também observam que essa ideia de meritocracia em um país com tantas desigualdades é algo irreal e que a questão de cotas, ela não é algo que vá tirar vagas de alguém em determinados locais, porque essas vagas cotistas, elas já são vagas já pré-determinadas. As vagas para o público em geral, como é liberado nos editais, elas vão estar lá disponíveis. Se você acha que a cota é ruim e que isso vai acabar te prejudicando, só é você estudar bastante e passar na cota geral, porque as vagas no público geral vão estar lá abertas. Ou seja, essa questão de usar esses argumentos de que as cotas acabam reduzindo a qualidade das universidades é só uma falácia. E a questão da meritocracia em um país com tantas desigualdades também é algo que não passa de uma falácia, e uma falácia muito cruel, já que sabemos que o nível de desigualdade aqui no Brasil é tamanho que isso acaba prejudicando não somente as questões econômicas das pessoas, mas acaba também influenciando na esfera cultural, não tanto cultural, seria mais social e principalmente educacional. É isso aí. Eu acho que cabe também salientar o seguinte, para a gente encerrar esse bloco, que a própria existência do Enem e o mecanismo que ele usa para distribuir as vagas, ele é um mecanismo democrático. Porque, vamos pensar, se um aluno de Petrolina, Pernambuco, no interior do estado, tivesse o sonho, poxa, queria estudar na USP, queria estudar, enfim, numa universidade do Sudeste, ele não conseguiria, a não ser que ele tivesse grana para poder se deslocar até o local, até a cidade, para poder fazer o vestibular daquela determinada faculdade. Através do Enem você consegue disputar essas vagas fazendo a partir da sua residência. Você concorre com as pessoas ao redor do Brasil, né? De um lado, você tem acesso a diversas outras vagas que não necessariamente estariam disponíveis na sua cidade. Você quer um curso que não existe na sua cidade, você pode concorrer para uma vaga em outra cidade. Agora, de outro modo, você amplia a concorrência para pessoas que, enfim, fazem parte de uma outra realidade sociocultural em determinado local do Brasil. Então, você vai pegar alguém que possivelmente pode ter um rendimento, pode ter tido, na verdade, um acesso à educação com uma qualidade diferenciada, concorrendo para a mesma vaga que uma pessoa do interior, de algum dos rincões do Brasil, que não tenha tido essa oportunidade. Existem esses prós e contras, ao mesmo tempo em que a gente vê que, a olhos vistos, esse acesso ele está democratizado, ele está, de certo modo, aí, muito mais acessível do que nos anos 90. Né? Então, são prós e contras que a gente deve pesar, mas que no final das contas, eu acredito que vocês concordem nisso, o Enem ele democratiza de fato esse acesso, né? Ele abre para várias pessoas essa possibilidade. Mas antes de a gente encerrar esse bloco, eu queria perguntar para vocês, o Enem vai acontecer, esse episódio sai no sábado, né? Vai acontecer amanhã, dia 5. Qual é o palpite de vocês para a redação? O que é que vocês acham que pode cair com 80% de certeza? O que é que vocês acham? Eu nunca arrisco, sabia? Eu nunca arrisco nada. A única certeza que eu tenho é que com certeza será um tema socioantropológico e político. Isso é genérico demais, eu sei, mas eu só tô querendo exaltar aqui o fato de que se você
entender alguma coisa de ciências humanas, e eu não tô falando só de sociologia, mas de história, você consegue elaborar uma prova melhor. Eu vou dar uma aula, inclusive, no sábado, que é o dia que sai o podcast, na escola que trabalho, e o tema que eu vou revisar com eles é globalização e cultura, que inclusive é o tema da aula de uma prova que eu perdi, Pablo, a bendita prova que eu perdi. Maria, eu vou lembrar daqui a 3 anos, eu tô lembrando essa prova. Mas era o tema que de fato ia servir como revisão. E aí, falando de globalização e cultura e colocando outro tema de indústria cultural, eu vou chutar aqui, não porque eu acho que vai ser isso, mas é porque eu acredito que é uma possibilidade em algum momento aí, que é a questão de consumismo. Para além do que é globalização, enfim, mas consumismo. Aí talvez, eu falo esse tema geralzão, porque existem alguns assuntos da nossa área que a gente consegue fundamentar, entendeu? Então, relacionado a isso, esse consumismo exacerbado, padrões de consumo, é isso, eu tô indo por esse caminho. Eu particularmente vou chutar inteligência artificial. Eu acho... Poxa, você me copiou. Ah, fala sério, bicho. Seria. Eu acho eu ia falar exatamente. Não, mas pode falar, Felipe, eu não roubei. A inteligência não é minha, a inteligência é de todos. Fale. Não, fala a sua linha, vamos ver se bate com a minha da inteligência artificial, do que eu acho que vai ser falado. Eu acho que pode Ele vai procurar no chat GPT. Eu acho que pode cair algo relacionado aos impactos da inteligência artificial em relação, por exemplo, a questões éticas no âmbito educacional. Porque eles colocam dentro de um problema maior, né? Mas eu acho que pode ser nessa questão, né? Como é que isso pode impactar no processo educacional, ou então na ética, nessa questão do mercado de trabalho, como é que ele pode impactar nas relações de produtividade, questões éticas mesmo, eu acho. Diga aí. Eu acho que pode ir por duas áreas dentro e uma delas é a do mercado de trabalho, né? Dentro da inteligência artificial e o mercado de trabalho, a revolução, mais uma vez, a revolução social que a gente tem passado nos últimos anos a respeito, com o auxílio, né, da internet e da inteligência artificial, eu acho que pode ir alguma coisa para essa área. Ou também o uso da inteligência artificial contra o problema, a crise climática que a gente tem enfrentado, né? Novas possibilidades de tecnologia, de extração de energia, alguma coisa por essa área. Acredito que possa vir alguma coisa por aí, não sei. Já eu acho que deve cair alguma coisa relacionada à Constituição. Porque esse ano, né, tem 35 anos da Constituição de 1988 e aí deve cair alguma coisa relacionada à Constituição e defesa da democracia a partir da própria Constituição. Assim, para cada tema que a gente mencionou aqui, tem um episódio do podcast do Historiante, tá? Então, se você que está nos ouvindo vai fazer o Enem, a sugestão que eu faço agora é que você dê uma olhadinha na nossa timeline, porque você vai encontrar algum episódio que fala. Tem episódio sobre consumismo, tem episódio sobre inteligência artificial, tem episódio sobre mercado de trabalho dentro do contexto da inteligência artificial, tem episódio sobre Constituição, Kleber? Eu não lembro. Acho que tem. Mas olha aí a timeline pra você ver. Maratone. Vai fazer bem pra você. Bom, chegamos agora na nossa área de indicações. É o momento que a gente vai fazer a curadoria para os nossos ouvintes. Felipe Monsanto, tem curiosidade hoje. Manda curiosidade. Eu e Kleber, a gente começou a falar num episódio aí e você caiu no meio da nossa explicação.
Depois ouça o episódio, pra você saber qual foi a curiosidade. Você voltou depois, teve um negócio aí com um pico de energia no prédio, sei lá. Eu acho que tava chovendo no dia, né? Pois é, a gente fez uma curiosidade sobre o quadro Grito. Eu tenho uma curiosidade aqui sobre uma música. Pablo, só um pouquinho, você falou Constituição. Nós temos o podcast Colo, Redemocratização e Constituição. Olha só, Kleber é foda, viu? O cara é o cara dos dados. Você fala uma coisa, Kleber já sabe. Ele tem tudo anotado lá na casa dele, numa parede lá, de cima a baixo. São todos os episódios do Historiante anotados. Data, duração, tema, duração e os principais assuntos que a gente abordou. Componentes da mesa. Pois é, o bicho é foda. O bicho é Data Kleber, viu? Se vocês quiserem quantificar isso coisas aí. Isso aí é sinal de que Kleber é aquela pessoa que vai falar assim, você esqueceu tal coisa. Não, porque naquele dia você fez isso pra mim. Naquele dia, 1980, esse aqui foi lá ele vai saber. Isso aqui foi nosso primeiro ano, em 2018. Foi, eu lembro. Tem tempo, viu, bicho? Nossa senhora. Nós gravávamos no escritório do que eu tinha lá em Juazeiro, num calor do com um microfone só, comendo salgadinho, com Heineken. Salgadinho com Heineken. Sim, volta ao assunto. Ô Felipe, temos uma curiosidade hoje de uma música. Bora. Se você souber, finge que não sabe. Você já ouviu Bella Ciao? Já. Você ouviu Bella Ciao aonde? Eu já conhecia ela antes. Conhecia de onde, Felipe? Mas ela... Você já vai estragar a surpresa. Vá, fala. É porque minha família é italiana. Mas que... Sua família Os bons santos! Mas aí vocês cantavam que... Agora eu vocês sou... cantavam que... Você vai me acusar de apropriação cultural agora. Fale. Depois eu conto... Não, conta a sua curiosidade, que aí por conta disso eu vou contar uma curiosidade em cima do contexto da música. Certo, mas tu já sabe então da história. Bella Ciao ficou conhecida aí na cultura pop. Evelyn, sabe qual é essa música, Bella Ciao? Sei não, e pode contar a curiosidade, que eu não vou estragar. Bella Ciao, ela foi popularizada numa série da Netflix, La Casa de Papel. E La Casa de Papel conta a história de bandidos e tal, que assaltam bancos e por aí vai. Eu não assisti, só assisti um episódio de La Casa de Papel. Só que assim, Bella Ciao virou hit internacional e acabou sendo regravada. Várias versões foram feitas. No Brasil teve várias versões, não foi, Felipe? Do Bella Ciao? Foi, teve sertanejo, funk, nossa teve senhora. Tudo. Evelyn escutou pelo menos Bella Ciao em outras versões, a versão brasileira? Não, amigo, eu vou ouvir hoje. Depois dessa recomendação, Bella Ciao virou um hit, aí regravaram, fizeram funk, sertanejo, o Diabo 4. Bella Ciao, que em português significa querida a Deus, ela é um hino muito antigo, do século XIX da Itália. Possivelmente os camponeses cantavam essa canção enquanto plantavam, colhiam, faziam todas aquelas suas atividades no campo e tal. Só que essa música também se tornou um hino de resistência antifascista. Tinha um grupo na Itália que lutou contra os fascistas de Mussolini chamado Partisans. Os Partisans, eles, ao longo da sua militância lutando contra os fascistas, eles cantavam Bella Ciao. E Bella Ciao se tornou um hino da resistência contra Mussolini, contra os fascistas, pela libertação da Itália. Os Partisans, eles eram... compostos por vários grupos, né? Democratas, comunistas, socialistas, monarquistas, republicanos, uma galera antifascista que se uniu para lutar contra Mussolini e contra os seus fascistas, né? Então é isso, Felipe, seu italianozinho safado. Continuando e contextualizando. É isso. Acabei de falar. Fale. Não, eu conheço a música há muitos anos.
eu ouço falar dela há muitos anos, porque o senhor Antônio Bonsanto e dona Cecília Bonsanto fugiram. Os pais, os meus eles eram meus bisavós, meus tataravós, por parte da minha bisavó, Cecília Bonsanto, lutavam contra o fascismo no sul da Itália. E eles foram mortos. Assassinaram eles, tudo, só sobreviveu a minha bisavó, porque eu acho que ela era a filha mais velha, alguma coisa assim, ela já era casada e não morava naquela localidade, naquela localização. E eles vieram pro Brasil, fugidos, com medo de morrerem. E aí trouxeram com eles o meu avô e todos os filhos, né, fugidos da Itália. Tanto que o meu avô, ele cantava essa e tinha algumas outras músicas que ele cantava quando eu era pequeno. E o meu avô nunca aprendeu português. Meu avô se casou com a minha avó sem saber português e ela sem saber italiano, obviamente. E viveram aí durante 50 anos de casamento. Arrasou! Historiante, muitas informações, Pois curiosidades, histórias de vida. Tem um bela tchau aqui em funk, Evelyn. Depois eu vou mandar o link pra você ouvir, tá? Mande. E Globalização, né? Pois é. Enfim, é isso. Vamos para as nossas... Felipe, emende aí já, indique, faça Vou fazer os oferecimentos. Vou fazer os apoiadores aqui. Isso, faça. Essa semana a gente vai fazer o oferecimento aqui especial para 3 pessoas. O primeiro que a gente vai dedicar é o nosso apoiador que voltou. Ele foi dar uma voltinha ali, foi comprar um cigarro, aí ele se arrependeu, lembrou que não fumava e voltou para os braços da sabedoria, para os braços do historiante, voltou a ser o nosso apoiador, o Bruno Gouveia. Seja bem-vindo novamente, Bruno, muito obrigado por voltar. Para a Juliana Fique e para o Marcelo Raulino Silva. Então, as nossas indicações essa semana vão para esses 3 apoiadores queridos, o Bruno Gouveia, a Juliana Fique e o Marcelo Raulino Silva. Um grande abraço para vocês aí e obrigado por acreditarem na gente, no nosso trabalho e acompanhar a gente aqui bem de pertinho, tá bom? Vou engatar aqui, vou fazer as minhas indicações já de uma vez então. Eu não sei se eu tô roubando essa indicação do Pablo ou do Kleber, eu acho que ela foi indicada aqui no Historiante algumas semanas atrás, mas vou indicar novamente que só agora eu consegui começar a assistir, que é Em Nome de Deus. É uma série que retrata a vida do João, aliás, não a vida, né, os eventos do João de Deus, aquele falso médium lá de Goiás, que abusou que usufruiu da fé de outras pessoas e abusou de várias pessoas, extorquiu várias pessoas, e tá bem interessante e tem me impressionado muito e tem feito com que eu veja a fé das pessoas de uma outra maneira, né? A fé dessas pessoas de uma maneira frágil, a busca por socorro, por um acalanto, e como que isso é usado contra elas, né? Por esse falso médium, falso guia espiritual aí. Tá na Globoplay. E sob a direção de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Marina Persson. Então, fica a indicação de Em Nome de Deus. E também eu vou indicar um filme que eu assisti. Eu descobri que existia esse filme essa semana. Eu já tinha lido o livro há algum tempo atrás. É o livro Ele Está de Volta e o filme, né? Ele Está de Volta, que conta a história de Hitler acordando agora no século XXI e achando que ele só dormiu e que passou o tempo, tudo, e ele se escandaliza com a sociedade atual, tudo, e ele volta a ser um centro das atenções durante toda a história. E é bem interessante, faz a gente refletir um pouco aí sobre a ascensão da extrema-direita, de como o populismo ele chega ao topo. É bem interessante o livro e também o filme tá bem interessante na Netflix, então fica de indicações aí. De música, eu vou indicar
a regravação de Sentado à Beira do Caminho, na voz de Arnaldo Antunes e de Luedija Luna. Tá uma regravação maravilhosa, a voz do Arnaldo Antunes, assim, é ímpar e ficou sensacional também. O encontro dele com a Luedija Luna nessa música tá muito lindo. E no final de semana também, eu sempre falei Lued Luna, mas... Então, eu não sei a pronúncia correta do nome dela. Eu acho que é Lued Luna. Bem sincero. Eu lembro, tem uns 3 anos que veio... Tem uns 3 anos que veio um cara, um crítico cultural, para participar de um episódio sobre, não sei, música e tal, enfim. E ele falou dela. Aí ele falou Lued Luna. Aí desde então... Vou procurar saber, então... Me refiro a ela dessa forma. Vou me referir como Lued Luna também, então, a partir de agora. Eu sou completamente apaixonado pela música dela, gosto muito da música dela, do trabalho dela, e o encontro dela com o Arnaldo Antunes regravando Sentado à Beira do Caminho tá, assim, sensacional. E eu também, final de semana, eu tava meio de molho aí, fiz uma maratona de vários filmes, e eu encontrei no YouTube um filme que tem o título Os Desafinados, que vem da música de Desafinado do Tom Jobim, só que eu reencontrei a música no filme com a voz da Vanessa da Mata. Ela tem um álbum em homenagem a Tom Jobim e tem essa música chamada Desafinado. É a minha música preferida da carreira do Tom Jobim, e aí fica como indicação para essa semana para vocês. Sim, vou mandar aqui minhas indicações. Eu vou indicar um livro para vocês. É um livro pequenininho, que é o livro A Construção da Nação Canarinho, que é um livro para vocês relaxarem um pouco dessa... Quem tiver, por exemplo, estudando para o Enem, dar aquela relaxada, ou então para quem está, digamos, saturado com muitos conteúdos sobre essa política, ou então outros conteúdos que estejam sobrecarregando demais, vou indicar esse livro, que esse livro, inclusive, foi um presente de Pablo, que ele me presenteou esse livro. Ele é pequenininho, curtinho, mas ele é muito importante porque ele vai abordar essa construção do futebol brasileiro em termos de seleção. Ele vai abordar a seleção brasileira desde 1914, quando teve o primeiro jogo de uma seleção brasileira, até 1970, abordando a questão das vitórias, das derrotas, e traz todo esse traço importante para mostrar como a seleção brasileira acabou se tornando como digamos, um símbolo nacional. E como músicas, eu vou indicar 2 músicas que vão pegar um pouco daquela pitada de prog rock, o rock progressivo. Um deles vai ser um pouquinho mais voltado para o metal, que é no caso da banda Dream Theater, que eu vou indicar a música Another Day. E a outra vai ser aquele progressivo clássico, que é a música Drive, do Rush. Estão aí minhas indicações para você curtir nesse final de semana. Chegou minha vez, deixa eu fazer minhas indicações. Filme, eu vou voltar a indicar Que Horas Ela Volta, porque eu já tinha indicado em algum momento aqui, por esse contexto mesmo do que nós conversamos hoje. Que acho que é um filme muito bom pra gente perceber o que de fato incomoda, né, a classe média, digamos assim, que se acha rica, né? Ou de fato os ricos. O que incomoda? O mínimo que desconfigura ali o que sempre esteve acostumado de usufruir mesmo, e quando a classe trabalhadora acessa algum espaço, isso já incomoda tanto. Talvez por isso as cotas seja um grande problema. Não é que de fato ela tira a vaga de quem ali tem mais condições. Às vezes sim, né? O filme mostra isso, né? Que aconteceu uma inversão ali. A estudante consegue acessar ali a universidade, outra pessoa que sempre teve vantagens na vida não consegue. Mas às vezes não é nem isso, é o incômodo de fato de compartilhar às vezes o mesmo espaço, de mudar um pouco a rotina para quem sempre esteve acostumado a ser servido, enfim. Então acho que é um bom filme pra gente sempre assistir novamente. E o outro filme é uma animação que eu já assisti algumas vezes, até porque eu passei para os estudantes, que eu não sei se vocês assistiram, mas é uma animação desse ano, que é Elementos.
fala sobre os 4 elementos, mas o protagonista acaba sendo o fogo e a água. É um filme bem divertido, mas eu acho que tem algumas mensagens interessantes nele. Sobretudo, relações familiares, mas aquele momento de conflito em que nós, enquanto indivíduos, temos que decidir nossa própria vida, e às vezes a gente ainda quer muito agradar, né, às vezes os nossos pais, às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente acaba se privando talvez de fazer escolhas que sejam individuais e bem ou mal, que nos traga benefícios ou não, mas que são escolhas nossas. Então eu acho que é um filme bem divertido, mas que traz mensagens interessantes. Sobre a música, eu queria indicar uma música que é de uma banda que é uma das poucas artistas, inclusive cristãos, que eu ainda escuto, que é Palavra Antiga, que faz parte da minha adolescência. Então, eu ouvia muito Palavra Antiga nesse período em que eu estava estudando para o Enem, lá em 2012. E a música Partiu, de um álbum chamado Sobre o Mesmo Chão. E o cantor é o Marcos Almeida, que eu também gosto muito. E eu gosto dessa música porque é como se fosse uma mensagem dizendo para ir, né? E ela fez muito sentido quando eu me mudei de estado. Embora fosse uma música que fez parte da minha adolescência, ela começou a ter um outro sentido quando eu mudei de estado. Vai, coloca na história teu dom. É isso. Sobre a tua dor, coloca a sorte e só vai. Porque no final das contas, às vezes a gente não tem muitas certezas. Qualquer possibilidade de agarrar aí, que é o que nós falamos sobre educação aqui, a gente agarra e simplesmente vai. Então, eu gosto muito do álbum todo, na verdade, e dessa banda em específico. E essa música Partiu. Arrasou. Bom, pra fechar, vou ser bem breve, tá? Eu botei uns 4 documentários, eu vou deixar metade para os apoiadores. Vou fazer um áudio só para os apoiadores. Vou falar só desses 2 aqui, que são 2 documentários sobre realidades educacionais no Brasil. Um é de 2005, é o documentário Pro Dia Nascer Feliz, eu já indiquei aqui outras vezes. Vou indicar mais uma vez, porque 2005, Pro Dia Nascer Feliz mostra a realidade da escola pública na qual eu estudei. Eu me formei em 2006 no ensino médio, e ele mostra os anseios e as angústias da minha geração no ensino médio. O que é que a galera esperava, quais eram seus sonhos, quais eram, enfim, como é que eles enxergavam o futuro. E eu, quando assisti esse documentário já na faculdade, eu me vi ali, né? E aí lançaram recentemente um outro documentário que tem uma proposta muito similar. É o documentário Nunca Me Sonharam, 2017. Que já é uma outra geração. É uma geração que hoje está na faculdade. É uma geração que hoje enfrenta os primeiros dilemas da vida já, possivelmente já formados, né? Em vias de formar-se. E é uma geração que já tem outras perspectivas. E é interessante assistir um e depois o outro, porque dá para notar as similaridades, continuidades ou mesmo descontinuidades, porque são gerações que, separadas aí por uma década, mais de uma década, um pouquinho, elas mudaram muito, né? Então fica aí o convite para fazer essa viagem no tempo. Pro Dia Nascer Feliz e depois Nunca Me Sonharam. E aí, para nossa playlist vai uma música da Madu e da Mariana Milani, que é De Terra para a Humanidade. E um clássico de uma banda clássica, o The Cure, Friday I'm in Love. E é isso. Bom, chegamos ao final de mais um episódio de podcast. Evelyn Abreu, muito obrigado por mais essa presença aqui conosco. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu fico toda me tremendo de felicidade quando o assunto é educação, né? Entre dilemas e as lamúrias, eu também fico feliz de falar sobre isso. E aí eu vou finalizar dizendo que saudações paraenses. E na primeira oportunidade vamos parar, que tem muita coisa que você só encontra lá, né? Isso, e muito mais. A gente volta para essa frase. Esse muito mais você só vai encontrar no Pará. Isso muito mais você só vai encontrar no Pará, sim. Beleza. Felipe, Kleber, abemos podcast. Abemos. Subiu fumaça branca. E caiu chuva aí, né? Aqui Começou.
Aqui isso também. Chuva no sertão. É isso aí. O engraçado que tá eu e o Kleber aqui no chat falando, né? Ele tá repangalejado, eu tô lembrando do meme. Eu também lembrei. Eu comecei a Está chovendo e repangalejando. repangalejando. Pois é, chove chuva, chove sem parar. Então é isso, chegamos ao final de mais uma gravação. Queria agradecer a você que nos ouviu até agora. Você mesmo, isso mesmo. Ajeita aí agora o fone de ouvido. É com você que eu tô falando. Muito obrigado por nos ouvir até o final toda semana. Saiba que pra gente é uma alegria enorme acompanhar você aí no que é que você queira fazer nesse final de semana que você nos ouve, tá? A gente fica muito feliz e é por você que a gente produz esse conteúdo aqui bacaninha toda semana com muito carinho. E é isso, no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! Só é, que não dá tchau. Eu dei sim, só